Oi, pessoal. Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro do Jorge Amado chamado Mar Morto, tá bom? Na última leitura que eu fiz aqui para o canal, eu tinha parado na página 161 do livro. Como o livro tem 201 páginas, eu vou tentar finalizar a leitura dele ainda hoje, tá bom? Vamos lá. Taufik, o árabe, chegara na terceira classe de um lugre que tocara em 20 portos. Chegara das terras do outro lado do mundo. Quase nada trazia na carteira de couro que apertara contra o peito ao começar a vencer a ladeira da montanha. Chegara numa noite de tempestade, na noite em que o saveiro de Jacques virara na boca da barra. Naquela noite, a bordo da terceira classe, olhando a cidade estranha em sua frente, chorara. Viera da Arábia, de uma aldeia entre os desertos, vencera mares de areia para vir ganhar a vida no outro lado da terra. Outros tinham vindo antes dele, alguns vinham voltado e tinham bosques de oliveiras, casas lindas, eram ricos. Ele viera para isso também. Saíra de entre as montanhas, atravessara extensões de areia no dorso dos camelos, se metera na terceira classe de um navio, morou no mar muitos dias. Nem sabia a língua ainda e já vendia sombrinhas, seda barata, bolsas às empregadas e criadas da Bahia. Aos poucos se familiarizou com a cidade, com a língua, com os costumes. Morava no bairro árabe da Ladeira do Pelourinho, de onde saía todas as manhãs com sua mala de mascate. Depois foi melhorando de vida. Foi quando conheceu F. Murad, o árabe mais rico da cidade. A grande casa de sedas de F. Murad tomava quase um quarteirão da rua Chile. Falava-se que ele enriquecera no contrabando de sedas. Muitos dos outros árabes o odiavam, diziam que ele não ajudava os patrícios. Em verdade, F. Murad tinha uma verdadeira estatística dos seus patrícios que viviam na Bahia. E quando um deles se revelava um sujeito que lhe podia ser útil, ele o chamava, tinha sempre trabalho nos diversos negócios. É muito que se interessava por Taufik. Recebera uma carta dizendo que ele vinha e dizendo o verdadeiro motivo da sua vinda. Não era só em busca de riqueza que Taufik vinha. Abandonaram sua terra porque queria ser esquecido lá. Deixaram um rastro de sangue atrás de si. F. Murad o deixou em observação vários meses. Viu como ele prosperava rapidamente. Era, além de tudo, um homem de coragem, capaz de qualquer negócio que lhe trouxesse dinheiro. F. Murad o chamou e o empregou no mais rentoso dos seus vários negócios. Agora era Taufik quem tratava com os despenseiros de bordo, com os comandantes de navio, com os pilotos, com todos aqueles que se relacionavam com os carregamentos de seda que não deviam pagar impostos. Se revelara habilíssimo. Nunca haviam corrido tão bem os negócios. Dentro de alguns anos, Taufik também poderá voltar. Apagaria então na sua terra de montanhas entre areias o rastro de sangue que deixara plantando sobre ele um bosque de oliveiras. Conhecia o cais como pouca gente. Os mestres de Saveiro lhe eram familiares. O nome dos barcos ele os sabia todos, se bem os pronunciasse de um modo pitoresco. Xavier, um mestre do Caboré, trabalhava para ele. E se não havia juntado dinheiro, era que Xavier tinha um desgosto na vida e o seu dinheiro mal chegava para beber no farol das estrelas e para jogar nas roletas viciadas de certas ruas da cidade alta. Era o Caboré que ia receber as peças de seda na calada da noite de bordo dos navios e que as conduzia para lugares de poucos conhecidos. E de tanto fazer aqueles roteiros desconhecidos e perigosos, Taufik, o árabe, já era quase um verdadeiro mestre de saveiro. Pelo menos já ouvia embevecido as canções que pela noite adentro o soldado Jeremias cantava no Forte Velho. E numa noite de cerração, cantou na sua língua uma canção do mar que ouvira de patrícios seus, marinheiros, no porto em que embarcara. Era uma melodia estranha na cerração da noite, mas as canções de marítimos, por mais diversas que sejam a sua língua e a sua música, falam sempre em amor e em morte no mar. Por isso todos os marítimos as compreendem, mesmo quando são cantadas por um árabe das montanhas que as ouviu num porto sujo da Ásia. Contrabandista. Agora o filho começava a andar, brincava com barcos que o velho Francisco fazia. Abandonados num canto, sem um olhar do garoto sequer, um trem de ferro que Rodolfo trouxera, o ursinho barato que Lívia comprara, o palhaço que era de presente dos tios de Lívia, o barco feito de um pedaço de mastro que o velho dera valia por tudo. Na bacia onde Lívia lavava roupa, ele navegava sob os olhares encantados do garoto e do ancião. Ia sem leme, ia sem guia, por isso nunca alcançava um porto. Ou ficava parado no meio da água, ou andava sem destino. O menino falava na sua língua que lembrava de Taufik, o árabe. Vovô, fapetá. O velho Francisco sabia que ele queria que a tempestade desencadeasse sobre a bacia. Como Iemanjá que fazia o vento cair sobre o mar, o velho Francisco inchava as bochechas e desencadeava o nordeste sobre a bacia. O pobre barco rodava sobre si mesmo, andava ao léu do vento rapidamente, o garoto batia palmas com as mãozinhas sujas. O velho Francisco inchava mais as bochechas, fazia o vento mais forte. Assoviava imitando aquela canção de morte do nordeste. As águas da bacia, calmas como as de um lago, se agitavam, ondas varriam o barco e terminava por se encher de água e afundar lentamente. O garoto batia palmas, o velho Francisco via sempre com tristeza o barco ir ao fundo. Apesar de ser uma miniatura feita pelas suas próprias mãos, era de qualquer maneira um saveiro que afundava. As ondas de bacia serenavam. Ficava tudo como se fosse um lago. O saveiro no fundo virado de um lado. O garoto metia a mão na bacia e trazia o barco.
O brinquedo recomeçava e assim criança e velho passavam a tarde, debruçados sobre uma miniatura do mar, sobre um saveiro em miniatura, sobre o verdadeiro destino dos homens do mar e dos barcos. Lívia olhava com medo o urso, o palhaço, o trem abandonados. Nunca o garoto fizera o trem descarrilhar no passeio de casa. Nunca fizera o urso matar o palhaço. Os destinos da terra não lhe interessavam. Seus olhos vivos seguiam o pequeno saveiro na sua luta contra a tempestade que saía das bochechas do velho Francisco. O urso, o palhaço, o trem abandonados. Uma vez uma esperança encheu o coração de Lívia. Foi no dia em que Frederico, se chamava Frederico, largou a bacia em meio à mais furiosa tempestade e foi procurar o palhaço. Quando o encontrou, pegou nele com cuidado. Lívia seguia atenta. Teria ele se cansado das tempestades e naufrágios? Teria somente se interessado pela sorte do bote, enquanto aquilo era uma novidade? Voltava agora cansado para os outros brinquedos esquecidos? Mas não, ele levou o palhaço para o barco. Queria transformá-lo em mestre de saveiro, um mestre de saveiro bem esquisito. Na verdade, com aquelas bombachas amarelas e azuis. Mas aparece tanto marinheiro de estranhas vestimentas que ninguém se admiraria de ver um vestido de bombachas. E daquele dia em diante, todas as vezes que o saveiro naufragava, o palhaço lutara contra a tempestade até o último momento, se afogava, morria como um mestre de saveiro. No fundo da bacia, seu corpo de pano inchava como se estivesse cheio de ciris. O garoto batia palmas, ria para o avô. Francisco ria também, o brinquedo recomeçava. Naufragou também o barco, tantas vezes se afogou seu mestre, que o pano foi apodrecendo e um dia ele ficou aleijado de uma perna. Mas um homem do mar não pede esmola, e o estranho marinheiro de bombachas continuou a lutar contra tempestades com uma perna só, encostada no mastro do seu barco. O garoto dizia para o velho Francisco: babá, meu ele. O tubarão tinha comido a perna dele, o velho Francisco entendia. Depois comeu a cabeça, que se desprendeu do corpo no meio de uma tempestade braba. E mesmo sem cabeça, era o marinheiro mais estranho de todos os mares. Continuou no lembre do seu saveiro, atravessando com ele as tempestades. O garoto ria, o velho ria. Para eles o mar é amigo, é doce amigo. Só Lívia não ria. Olhava o urso, o trem abandonados. Para ela, o mar é inimigo, o mais terrível dos inimigos. E os homens que vivem no mar são como aquele palhaço de bombachas amarelas e azuis que a sorte fez marinheiro. Mesmo sem perna, mesmo aleijado, lutava contra a fúria do mar, sem um gesto de ódio. O garoto e o velho riam. A tempestade soprava furiosa sobre a bacia, o barco corria ao sabor do vento, o marinheiro sem cabeça e sem perna procurava governar seu saveiro. O roncador tinha se transformado no paquete voador e fora pintado de novo. Também se fizeram necessárias novas velas e o barco ficou um dos mais velozes do cais da Bahia. Dr. Rodrigo entrara com a metade para Guma para pagar. Quando terminasse o pagamento da outra parte, João Caçula. Foi dividida essa parte em 10 prestações mensais. O dinheiro que tinham em casa ele empregou no conserto do barco e se atirou ao mar com firmeza. O ano de prazo que pedira a Lívia para conseguir algum dinheiro com quem entrar como sócio do tio dela, ele o estendeu a 2 anos. Porém, no fim do primeiro ano ainda devia quase tudo a João Caçula, e não começara sequer a pagar a parte do Dr. Rodrigo. A vida para os canoeiros e mestres de saveiro tinha piorado muito. Além de haver pouca carga, era a época de paradeiro. As tabelas estavam muito por baixo, devido às lanchas de gasolina que faziam o transporte mais rápido e mais barato. Pouco dinheiro se ganhava e o cais nunca ouvira tanta maldição. Lívia já desanimara de conseguir que Guma abandonasse a vida do mar nesse ano. Trabalhava agora para que ele pudesse pagar o que devia, pudesse ficar com o saveiro livre. João Caçula andava em cima, as prestações estavam atrasadas. João Caçula também não ia bem com os batelões que comprara. Dr. Rodrigo não reclamava, mas João Caçula vivia em cima deles, quase não saía da porta de Guma e ia esperá-lo de volta das viagens. Porém, não eram muitas as viagens agora. Os mestres de saveiros e os canoeiros passavam grande parte do tempo na frente do cais do mercado comentando a vida difícil, o paradeiro do fim do ano. Quando não, iam matar as mágoas no farol das estrelas, onde seu babau ainda fiava cachaça, anotando os débitos num caderno velho de capa esverdeada. Guma estava aceitando todas as viagens, mesmo quando só havia carga para levar, aceitava mesmo viagens pequenas para Itaparica, mas nem assim sobrava dinheiro no fim do mês para dar a João Caçula. Lívia ajudava o velho Francisco no concerto de velas, passava grande parte do dia curvada sobre o pano grosso da vela arrebentada pela tempestade, a agulha na mão, mas quase todo esse trabalho era fiado que as coisas estavam ruins para todos os da beira do cais. Estavam tão ruins que os estivadores falavam mesmo em entrar em grave. Eu acho que em greve, né? Errar aqui. Guma vivia procurando serviço, fazia as viagens o mais rápido que podia, para ficar com o freguês. Vários mestres de saveiro venderam seus barcos e pegaram outros trabalhos no porto, docas, navios de longo roteiro, transporte de malas e objetos de viajantes. E como pouco tinham de fazer, cantavam e bebiam.
Seu João Caçula teve aqui. Guma sacudiu o saco de viagem na cama. Olhou o filho que brincava com Francisco. Era fim de mês e ele prometera pagar alguma coisa a João Caçula. Mas não tinha sobrado nada. Essa última viagem rendera uma ninharia. Era uma viagem a Itaparica. O menino brincava junto à bacia de água. Guma não quis jantar. Saiu logo. Não tinham passado ainda 5 minutos quando João Caçula bateu na porta. Guma chegou, sinhá Lívia? Chegou, mas já saiu, seu João. João Caçula ainda olhou desconfiado para dentro. Não sabe para que lado se botou? Não sei, seu João. Tava lá dentro. Então, boa noite. Boa noite, seu João. João Caçula desceu a rua puxando o bigode. Candeeiros nas casas iluminavam salas pobres. Um homem ia entrando embriagado numa delas e João Caçula ouviu uma mulher que dizia: É assim que tu chega, não é? Como se não bastasse. No cais, grupos conversavam. João Caçula perguntava por Guma. Não o haviam visto. Na frente do mercado, porém, alguém informou que Guma estava no farol das estrelas. Tá esquecendo as mágoas. Outro perguntou. Como tá indo com teus batelão, Joãozinho? Com teus batelão, Joãozinho? Como podia tá indo? Quem é que tá indo bem? Aquilo só dá despesa. Continuou-se a caminhada. Encontrou o doutor Rodrigo que descia fumando. Boa noite, doutor. Eu até queria dar 2 palavras a vós mecê. Que é, João? É a respeito daquela doença da patroa. Vós mecê foi lá uma porção de vez, botou ela em pé. Abaixo de Deus, foi vós mecê que salvou ela. E eu não lhe paguei ainda. Não tem nada não, João. Eu sei que as coisas não vão bem. Tá ruim mesmo, doutor. Mas o senhor precisa de receber. O senhor não vive de brisa. Logo que melhore. Não se preocupe com isso. Eu me arranjo. Obrigado, doutor. Rodrigo se foi com seu cigarro. João Caçula pensou em Guma. Quis voltar, os tempos estavam ruins. Chegou mesmo a virar o corpo, mas tomou uma resolução e embicou para o farol das estrelas. Viu logo Guma numa mesa diante de um copo de cachaça. Mestre Manuel estava com ele. Do alto do seu balcão, seu babau olhava com tristeza os fregueses e estava com uma cara de sono. João Caçula viu Mestre Manuel suspender a mão no gesto de desânimo. Ficou quase sem coragem de entrar. Olhou Guma com pena. Os longos cabelos morenos do mestre de Saveiro caíam-lhe na frente da cara e os olhos pareciam amedrontados. Ele está com medo, pensou João Caçula, e tentou recuar novamente, mas tinha que pagar aos canoeiros dos batelões e se adiantou. Alguns fregueses do farol das estrelas o cumprimentaram. Ele respondia com gestos, se deixou cair numa cadeira junto a Manuel. Este disse, como vai? Parecia ter arrancado o cumprimento com dificuldade. Seu João, disse Guma. João Caçula puxou o bigode, pediu uma cachaça. Mestre Manuel parecia muito desanimado, estava mudo, olhando o interior do copo vazio. E ficaram os 3 em silêncio algum tempo. Ouviram um freguês gritar num canto. Olhe se essa pinga sai ou não. E seu babau anotando nomes no caderno. De repente, Guma levantou o corpo, passou a mão na cabeça, botando o cabelo para trás e falou. Ainda não, seu João. As coisas estão ruins. Mestre Manuel repetiu com eco. Tão ruins, tão ruins. E perguntou em voz alta. Quanto tempo isso vai demorar? Seu babau olhou, suspendeu a mão do caderno, ficou com o lápis parado no ar. João Caçula começou a ouvir a modinha que o cego cantava na porta. Era triste, sem dúvida. A modinha vinha devagarinho, e ia se apossando de João Caçula. Mestre Manuel respondeu à própria pergunta. Eu acho que isso nunca mais acaba, e a gente morre de fome. Seu babau baixou o lápis, coçou a cabeça e sorriu sem saber de quê. Dobrou o caderno e deixou de tomar nota das despesas. Agora encostara a cabeça no braço e parecia dormir. Arriou as velas, comentou alguém. Tão ruins, disse João Caçula, se referindo aos meses que passavam. A modinha do cego se arrastava lá fora. Não se ouvia o ruído de nenhuma moeda pingando na sua lata. Mas ele cantava. E João Caçula tinha que ouvir aquela modinha, mesmo que não quisesse. Guma tornou a falar. Tava para dar a vós mercê dinheiro esse mês, mas estou limpo. Não fiz nada, não fiz mesmo nada, seu João. Uma mulher entrava, era Madalena, olhou para as mesas. Ninguém convidou. Ela riu, gritou com voz cheia. Tem enterro aqui? Quase todos olharam para ela. Mestre Manuel estendeu a mão, já tinham sido amantes, mas foi por causa de João Caçula que ela veio para a mesa. Me paga uma cachaça, João. O menino trouxe a cachaça. A modinha do cego falava na pobreza dele, pedia uma caridade, se eternizava lá fora. Guma continuou. Seu João, o senhor vai ter paciência. Deixar essa coisa melhorar. Mestre Manuel duvidou. E isso melhora algum dia? Madalena espiou para eles. Depois gritou para seu babau. Não bota vitrola hoje, babau. Babau levantou a cabeça do braço, olhou em torno, foi dar conta na antiquada vitrola. Um samba começou a encher a sala. Ainda assim era a modinha do cego que João Caçula ouvia. Só que tem, Guma, que eu também estou atrapalhado como o diabo. Tenho 3 canoeiros para pagar. Os batelão não têm dado nada, só despesa. Fitou o mestre Manuel, depois Madalena bandou as mãos. Só despesa. Eu sei, seu João, eu tô querendo pagar, mas cadê? Tô sem jeito, Guma. Ou arranjo dinheiro, ou tenho que torrar um batelão nos cobres para pagar as dívidas. A modinha do cego penetrava apesar do samba. Guma baixou a cabeça. Seu babau voltara a dormir em cima do caderno. Madalena acompanhava a conversa com interesse. Tava pensando... Seu João Caçula não continuou. O quê?
A gente vendia o barco, tu recebia a tua parte, eu me arranjava com o resto. Se tu quisesse, a gente podia fazer uma combinação, você via trabalhar nos batelão. Vender o paquete? A modinha do cego dominava inteiramente o samba. Esse era mais alto, mais forte, porém eles só ouviam o que o cego cantava. Tem a dó de quem perdeu a luz dos olhos. Mestre Manuel também não compreendia. Vendeu paquete voador? Madalena botou a mão na mesa. É um barco tão bonito. Se não, como é que a gente vai se arranjar? João Caçula perguntava. Repetiu. Como é? Seu João, espere mais um mês, eu arranjo dinheiro. Nem que tem que passar fome este mês. Não é por mim, Gomo. Eu também tenho que pagar. Estava com medo que pensasse que era a usura dele. A música do cego o torturava. Tu bem sabe que eu não sou capaz de me aproveitar de uma má ocasião para esfolar um companheiro. Mas a coisa tá preta. Eu não vejo outro jeito. Para o mês. Se eu não pagar os homens amanhã, eles largam as canoas. Mestre Manuel perguntou. Não se pode dar um jeito? Como? Arranjar um dinheiro emprestado? Ficaram pensando em quem poderia emprestar. Manuel lembrou mesmo do Dr. Rodrigo, mas tanto o Guma como João Caçula deviam a ele. Foi posto de lado. João Caçula continuava a se desculpar. Pergunte pro velho Francisco se sou homem para essas coisas. Ele me conhece faz muito tempo. Tinha vontade de pedir ao cego que se calasse. Madalena lembrou seu babau. Quem sabe se ele pode emprestar? É mesmo, disse Manuel. Gumas olhava tímido, como que suplicando que eles o salvassem. E João Caçula continuava a se desculpar. Tinha vontade de dar o saveiro de presente a Guma e depois se jogar na água, porque não tinha coragem de olhar os canoeiros atrasados no salário. Mestre Manuel levantou-se, foi até o balcão, subiu, pegou devagarinho no braço de seu babau e o trouxe para a mesa. Seu babau sentou-se. O que é? Guma coçou a cabeça. João Caçula estava inteiramente voltado para a modinha do século. Foi mesmo Mestre Manuel quem falou. Tu como vai de dinheiro? Quando receber tudo que me devem de cachaça, tô rico. Riu seu babau. Mas tu tem algum que possa emprestar? Quando tu quer? Quanto tu quer? Não sou eu. É aqui seu João e Guma. Virou-se para João Caçula. Quanto você precisa com mais pressa? João Caçula continuava a ouvir o gemer do cego. Explicou. É para pagar meus canoeiros. Tô com dinheiro com Guma. Tu sabe como as coisas estão ruins. Guma talhou. João Caçula fez cálculos. Com 150 eu me arranjava. Não tenho nem a metade aí. Posso abrir o cofre para você ver. Refletiu. Se ainda fosse negócio de 50 mil réis... Tu não te arranja com 50? Manuel olhou para João Caçula. 50 mal vai dar para um. Os 150 mil réis assim mesmo só paga parte. Quanto tu tinha que dar, Guma? 100 por mês, mas estou atrasado no pagamento. Seu babau levantou-se, desapareceu no fundo do botequim. Madalena declarou, se eu tivesse... A vitrola parara, ficaram em silêncio ouvindo o cego. Seu babau voltou com 50 mil réis em notas de 10 e 5. Deu a Guma. Tu me paga na primeira viagem, tá certo? Guma entregou o dinheiro a João Caçula. Mestre Manuel pousou a mão no ombro de Madalena. Arranje um coronel que empreste 100 mil a gente. Ela sorriu. Se arranjar 5 hoje, tô feliz. Guma disse a João Caçula. Espere mais uns dias. Vou ver se arranjo para completar. João Caçula fez um gesto concordando. Madalena suspirou descansada e começou a falar muito. Vocês conhecem a Joana Doca? Tu conhece, não é, Manuel? Pois ela hoje estava na janela quando viu um cara espiando muito. Foi e... Mas Guma interrompeu. Você sabe que eu não tenho nada tirando aquele barco, que nem é meu direito. Devo ele quase inteirinho. Devo a você e ao Dr. Rodrigo. Se eu ficar sem o barco, o que é que deixo para o meu filho? A gente não vive muito. Um dia cai o temporal, a gente vai embora. Ainda quem não tem filho nem mulher. Vida desgraçada, fez Manuel. Por isso não quero filho. A patroa bem que quer. É uma mulher bonita a tua, disse Madalena Guma. Tu conhece ela? Já vinha andando com você. A música do céu continuava na porta. Veio mais cachaça. João Caçula falou. Se eu arranjasse mais 10, dava 20 a cada homem. Talvez a gente pudesse ficar mais descansado. 10 eu arranjo amanhã de manhã, respondeu Manuel. A patroa deve ter. Ela se parece com a mulher que está morando lá em casa agora, fez Madalena. Tem gado novo em tua casa? Se aquilo é novo, Deus te livre. Quem é? Uma velhusca. Diz que foi mulher do Xavier. Do Xavier? O mestre do Caboré? Desse mesmo. Uma vez ele contou umas coisas dela, disse Guma. Eu tava, concordou o mestre Manuel. Ele gostava um bocado dela. Ela deu fora nele, ele botou ainda o nome no barco. Ela chamava ele de Caboré. Eita, sujeito esquisito. Madalena fez um muxoxo com a boca. Nunca vi outro. Todo não sei como. Tu era muito amigo de Rufino, não era? João Caçula virou-se para Guma. O que pergunta? Ouvia distintamente a canção do cego. Diz que é aí que ele matou a mulher, ela botando os chifres nele como marinheiro de um navio. Já ouvi falar, apoiou Madalena. Tô sabendo disso agora. E se fez, foi bem feito. Era um negro direito. Não tinha 2 canoeiros igual a ele nesse cais, fez Manuel. Guma ouvia Rufino dizendo, seu mano, seu mano.
mas se consolava porque pensava que Rufino morrera sem saber que ele também o traíra. João Caçula encerrava a conversa. Se fosse eu, matava o cabra também. Maneca Mãozinha ia entrando, juntou-se ao grupo, mas falou para a sala toda. Você sabe o que se deu? Ficaram esperando. Maneca Mãozinha contou. Xavier vendeu o barco a Pedroca por uma porcaria. Engajou naquele grego que estava com falta de um marinheiro. Que tá dizendo? É como digo, não falou com ninguém. Saiu a coisa de meia hora. Foi a mulher, murmurou Madalena. Diz que a boia dos barcos grega é uma miséria, comentou um negro. Saíram. Na porta o cego cantava. Estendeu a meia cuia de queijo e João Caçula deixou cair uma moeda de 2 tostões. Não compraria fumo para seu cachimbo naquela noite. Taufik, o árabe, sofreu um grande abalo com a fuga de Xavier. Um navio entraria dentro de 5 dias com um carregamento grande de sedas de contrabando. Como tirá-lo do barco sem um saveiro, sem um mestre em quem confiasse? Explicou para F. Murat. Era um cachaceiro, foi por isso. Sujeito que bebe não serve. Agora vou arranjar um homem sério. Trate de arranjar logo. É preciso desembarcar o carregamento. Taufik veio para o cais. Tratou de indagar com seu babau das finanças dos diversos mestres de saveiro. Soube do caso da véspera do empréstimo feito a Guma, da quase venda do paquete voador. Perguntou, é um sujeito sério? Guma? Sim. Não há homem mais direito no cais. Foi certo para a casa de Guma. Foi Lívia quem atendeu. Guma saiu, mas não demora, seu Taufik. Quer esperar? Ele disse que sim. Ficou sentado na sala, rolando o chapéu na mão, olhando a criança que nos fundos da casa se sujava numa poça de água. E Taufik ficou se lembrando do que Rodolfo lhe dissera certa vez. Taufik o procurara, era credor de uma roupa de Rodolfo para saber se Guma queria se meter no negócio de contrabandos. Meu cunhado não é o homem que você precisa, turco. Dissera que Guma não era homem para se meter em negócios assim, e Taufik pensava que se valia a pena estar ali esperando. Tinham que substituir Xavier com urgência. Guma era um homem indicado, estava endividado, era um dos melhores mestres de saveiro do cais, tinha um barco bom e veloz. Mas teria coragem de se meter naquele negócio? Em escrúpulos, Taufik não pensou. Levantou-se, espiou na janela. Guma apontava na rua. Quando o viu, apressou o passo. Que há de bom, seu Taufik? Queria conversar com o senhor. Dou as ordens. Lívia veio espiar lá de dentro. Guma perguntou. Toma uma cachaçinha, seu Taufik? Um pouco, quase nada. Uma cachaça, Lívia, pro seu Taufik. Taufik apontou a criança no quintal. Seu filho? É sim. Lívia veio com a cachaça. Taufik bebeu. Quando Lívia desapareceu no interior da casa, ele chegou à cadeira furada para junto do caixão de Guma. Desculpe, seu Guma, mas como vai o senhor de dinheiro? Não tô indo bem não, seu Taufik. O paradeiro tá danado. Por quê? Eu sabia. Os tempos estão maus, muito maus. Mas assim mesmo um homem decidido ainda pode ganhar muito dinheiro. Tá aí uma coisa difícil. O senhor não acabou de pagar seu saveiro novo. Tô atrasado. Como é que se pode ganhar dinheiro? O senhor já soube que Xavier foi embora? Soube. Foi a mulher dele que apareceu. Que mulher? A dele. Era casado. Então foi por isso. Pois ele trabalhava para mim. O senhor sabia? Tinha ouvido dizer. Pois ele deixou Taufik na mão, como vocês dizem. E o trabalho dele era de deixar muito dinheiro. Recebia os contrabandos. Umas encomendas que vinham a bordo e... Não gaste sua finura comigo, seu Taufik. Todo mundo no cais está farto de saber. E agora o senhor quer fazer negócio comigo? O senhor pode pagar seu saveiro em 2 ou 3 meses. É negócio que dá. Pode ganhar de uma vez só, até 500 mil réis. Mas se a polícia mete o olho, o camarada tá naufragado. Como a gente faz nunca se descobre. Já se descobriu? Olhou Guma indeciso. Quarta-feira entra um barco alemão. Traz um carregamento grande. É negócio para dar. Suspendeu a frase. Quanto ainda está devendo do seu saveiro? Muito dinheiro? Uns 800 mil réis, mais ou menos. Pois é negócio para dar de uma bolada uns 500 mil réis. Negócio grande para umas 3 viagens do saveiro. Em menos de uma noite você pode botar a mão nesse dinheiro. Agora falava com a cabeça bem encostada na de Guma. Falava em segredo, como um conspirador para outro. Guma pensava que podia fazer aquele serviço umas 2 vezes, o necessário para pagar o barco e depois dava o fora em Taufik. Mas o árabe parecia adivinhar. Com 2 ou 3 negócios você pode pagar o barco e até dar o fora se quiser. Eu me desaperto, pois eu estou sem ninguém. Você se livra das dívidas. E demais, é 1 ou 2 carregamentos por mês. O resto do mês você viaja, nem dá na vista. Taufik ficou esperando a resposta. Guma pensava, faria aquilo 1 ou 2 vezes, pagaria o barco, daria o fora. O próprio Taufik o dissera, não tinha medo. Até gostava das empresas arriscadas, mas temia o desgosto de Lívia se ele fosse preso. Ela já sofria tanto pelo irmão. Ouviu a voz de Taufik. Está precisando de dinheiro? Viu João Caçula sem poder pagar os canoeiros querendo vender o saveiro. Senhor, me adianta 100 mil réis? Topa o negócio. O árabe meteu a mão no bolso da calça e tirou um embrulho de papéis. Eram cartas, recibos, vales e dinheiro misturado com aquela papelada suja. Você sabe onde Xavier desembarcava as sedas? Onde era? No porto de Santo Antônio. Perto do farol da barra? Era, tá bem. Recebeu 100 mil réis. O velho Francisco entrava.
Taufik se despediu, disse em voz baixa a Guma. Quarta-feira às 10 horas, esteja com o saveiro preparado. O velho Francisco cumprimentou quando ele passou. Bom dia, seu Taufik. Lívia veio saber. O que é que ele queria? Saber umas coisas do Xavier que foi embora. Parece que Xavier ficou devendo a ele. O velho Francisco olhou sem acreditar. Lívia ainda comentou. Pensei que ele não saísse mais. O filho no quintal chorou. Guma foi buscá-lo. A noite estava quente sobre a terra, mas no mar corria uma brisa fresca que dava uma dengue aos corpos. No céu de estrelas havia uma lua enorme amarela. O mar estava calmo e só as canções que vinham de toda parte cortavam o silêncio. Pouco distante do paquete voador estava o viajante sem porto, e Guma ouvia os gemidos de amor de Maria Clara. Mestre Manuel amava no seu saveiro mesmo, atracado ao cais nas noites de lua. O mar prateado se estendia por baixo deles. Guma pensou em Lívia que às sextas horas estaria em casa angustiada. Ela nunca pudera se conformar com a vida dele, principalmente depois do desastre do valente, vivia numa eterna agonia, esperando ver Guma chegar morto no fim de cada viagem. Se então ela soubesse que ele estava de agora em diante metido no contrabando de sedas, nunca mais teria um monte de sossego, porque ao receio da morte no mar se juntaria ao medo de uma prisão. Guma jura que abandonará o negócio logo que pague o saveiro. Hoje será a primeira noite, e mais tarde ele receberá 500 mil réis. Irá pagar tudo o que deve a João Caçula, dirá que arranjou emprestado. Depois só restará o doutor Rodrigo, e esse não importunava. Com 2 viagens mais, terá pago o barco. Então ganhará algum dinheiro, venderá o paquete voador, entrará como sócio no armazém com o tio de Lívia. Venderá mesmo o paquete voador? Depois de tantos sacrifícios para adquiri-lo, é uma pena vendê-lo para ser sócio de um pequeno armazém. Deixar o mar, os saveiros, o seu porto. Isso é coisa que dói a um marinheiro, principalmente quando a noite está assim, bonita, cheia de estrelas e com uma lua tão bela. Já passa das 10 horas e Taufik ainda não chegou. Guma viu quando o cargueiro alemão entrou. Eram 3 horas da tarde. Ele estava no saveiro. O cargueiro não atracou. Enorme para o cais ficou lá fora soltando rolos de fumaça. De cima do paquete voador, Guma enxergava luzes do navio. Lívia pensa que Guma já viajou. Está cortando agora as águas do rio, levando o carregamento para Mar Grande. Ela o espera ao romper da madrugada. Estará ansiosa, cheia de medo, e quando ele chegar, perguntará quando se mudarão do mar. Um armazém, vender seu barco, deixar seu porto. Pensara nisso quando traíra Rufino, quando perder o valente. Mas agora não quer. Tanto se morre no mar como em terra. É besteira de Lívia. Mas estão cantando agora mesmo aquela velha moda que diz que desgraçado é o destino das mulheres dos marítimos. Guma alisa o casco do paquete voador, veloz como nenhum, para pegar com ele nas cais só o viajante sem porto. Assim, mesmo porque tem um mestre como o Manuel. Também o valente era um saveiro bom. Não era tão bom, no entanto, como o paquete voador. O próprio velho Francisco, com sua longa experiência de saveiros e embarcações, dizia que não vira ainda nenhum como este. E agora iria vendê-lo. Houve o salto de Taufik. Veio outro árabe com ele. Esse traz um cachecol enrolado ao pescoço apesar do calor. Taufik apresenta. Senhor Haddad, mestre Guma. O árabe bate a mão na cabeça numa espécie de continência. Guma diz, boa noite. Taufik examina o saveiro. É bem grande, hein? Maior nesse porto não tem. Acho que 2 viagens você leva tudo. Haddad assentiu com a cabeça. Guma perguntou, vamos largar agora? Vamos esperar, ainda é cedo. Os 2 árabes sentaram na madeirame do saveiro e começaram a trocar a língua. Guma fumava silenciosamente ouvindo a canção que via do forte velho. Ele ficou nas ondas, ele se foi a afogar. Os árabes continuavam a conversa. Guma se lembrava de Lívia. Ela o pensava em viagens, atravessando a boca da barra a estas horas. De repente, Taufik virou-se e disse, bonita música, não é? É, muito linda. O outro árabe ficou calado, fechou o paletó, disse qualquer coisa em árabe. Taufik riu. Guma olhava para eles. A voz se extinguiu no forte velho e puderam ouvir perfeitamente o embocar dos corpos no saveiro de Mestre Manuel. Meia-noite mais ou menos, Taufik disse, podemos ir. Suspendeu a âncora do saveiro. Haddad ficou olhando as suas tatuagens. Levantou as velas. O barco, depois de manobra, ganhou velocidade. As luzes do navio apareciam. Recomeçou a toada no Forte Velho. Naturalmente, Jeremias cantava para a lua nessa noite de tantas estrelas. Iam silenciosos no saveiro. Já estavam bem perto do navio quando Taufik disse, pare! O paquete voador parou. A uma ordem de Taufik, Guma arriou as velas. O casco do saveiro jogava lentamente. Haddad assoviou de um modo especial. Não obteve resposta. Tentou novamente. Da terceira vez, ouviram um assovio que respondia. Podemos ir, disse Haddad. Guma tomou 2 remos e não levantou as velas. O saveiro contornou o navio, foi atracar no seu casco do lado que dava para Itapajipe. Uma cabeça apareceu. Conversou com Haddad numa língua também estranha para Guma. Logo desapareceu. Depois veio outro. Nova conversa. Haddad mandou que o saveiro se adiantasse um pouco mais. Foram encostar junto a uma larga abertura.
E dois homens começaram a descer peças de seda que Guma e Taufik iam arrumando no porão do saveiro. Não foram perturbados. Se afastou lentamente do navio. Já longe, depois de ter atravessado o quebra-mar, abriu as velas e correu de lanterna apagada. O vento o ajudava. Chegou rapidamente ao porto de Santo Antônio. Apenas as ondas eram bem mais altas, o mar menos calmo. Mas o paquete voador era um saveiro grande e resistia bem. Taufik comentou: chegamos depressa. Homens já esperavam o saveiro. Um deles, bem vestido, se adiantou: tudo bem? Quantas viagens mais? Com esse saveiro, somente mais uma. Um homem bem vestido atentou em Guma que ajudava a descarga. As sedas iam para uma casa cujos fundos davam para o porto. É esse o rapaz? É, senhor Murá. Guma olhou para o ricaço. Era um sujeito gordo, bem barbeado e vestido de preto. Ele botou a mão no ombro de Guma. Rapaz, você pode ganhar muito dinheiro comigo. É andar direito. Deu mais uma olhadela para o serviço. Disse a Taufik: veja que tudo ande direito. Agora vou embora que Antônio está doente. Antônio era seu filho, estudante de direito. Tinha paixão por aquele filho literato e farrista. Desculpava tudo nele. Gostava de ver o nome do filho nos jornais assinando coisas. Foi por isso que Haddad perguntou: Antônio está doente? Faça uma visita para ele. F. Murá, antes de sair, ainda tocou no ombro de Guma. Ande direito comigo que não se arrepende. Deixe estar. O automóvel esperava 2 esquinas depois. Acabada a descarga, o saveiro voltou. Novamente o porão se encheu de fardos de seda. Guma já tinha perdido a conta de quantos fardos tinham sido desembarcados. Taufik entregou um maço de dinheiro a um dos homens que o contou à luz de uma lanterna de bolsa. Está certo. Disse o que estava por detrás, com uma pronúncia horrível. O saveiro saiu. Novamente pegaram o vento, abriram as velas e chegaram sem incidentes no porto de Santo Antônio. Desta vez, Taufik lhe ofereceu um gole de cachaça. O saveiro foi descarregado. Haddad tinha desaparecido dentro da casa. Guma acendeu o cachimbo. Taufik veio para ele. Depois lhe aviso quando vou precisar de novo de você. Tirou 2 notas de 200, lhe deu. Você nunca viu esta casa, tá ouvindo? Tá falando com um marítimo. Taufik sorriu. Bonita canção aquela, não era? Abotoou o casaco, se meteu pela casa dentro. Guma apertou as 2 cédulas na mão. Manobrou o saveiro, partiu da madrugada que rompia. E só no meio da água sentiu as pernas e os braços cansados. Se estendeu no saveiro, murmurou: tá parecendo que tive medo o tempo todo. O farol da barra piscava na madrugada. João Caçula lhe disse: tu é um homem direito. Arranjei de empréstimo com o tio da minha mulher. Agora eu vou pagando a ele. A quitanda tem dado. Parece que ele vai botar um armazém. Até me chamou para sócio. Já vi ele uma vez em tua casa. Um homem bom. Tá se vendo. Rodolfo apareceu uns 10 dias depois. Guma tinha chegado na véspera de uma viagem à cachoeira e ainda dormia. O velho Francisco saíra para fazer umas compras. Rodolfo ficou brincando com o sobrinho, conversando com Lívia. Tu ainda tá muito medrosa? Um dia me acostumo. Tá demorando chegar esse dia. Olhou para o sobrinho que eu puxava para ver o saveiro de brinquedo na bacia d'água. Falou para a irmã: tu não queria que ele fosse para a quitanda dos velhos? Gostava sim. Pois está em tempo. O que é que tu tá querendo dizer? Perguntou ansiosa. Ele a espiou por debaixo dos olhos. Se ela soubesse, ainda sofreria mais. Não é por nada. Pelo menino. Tá crescendo. Acaba gostando daqui. Ela ainda estava desconfiada, mas serenou um pouco. Pensei que tinha alguma coisa. De repente perguntou: onde foi que tu arranjou o dinheiro que emprestou a Guma? Eu? Mas compreendeu logo. Eu tinha cavado um troço bom. Ia gastar mesmo aquele dinheiro. Ela veio alisar sua cabeça. Você é tão bom. Guma levantava. Enquanto Lívia botava o café, Rodolfo falou: tu tá metido no negócio de contrabando, não tá? Como você veio a saber? Eu sei disso tudo. Uma vez, até já vim aqui a mando de Taufik, mas não falei nada de pena de Lívia. Daquela vez? Sim, mas não vou demorar. É tempo de pagar o saveiro. E falta pouco. Toma cuidado. Se esse negócio arrebentar, é um escândalo danado. Com Murá não acontece nada. Ele tem mais de 10 mil contos se arranja, mas o pau vai rolar nas costas dos pobres como tu. Toma cuidado. Não demoro nesse negócio. Não quero que Lívia... Mas dia menos dia há de saber que dinheiro tu me tomou, Guma riu. Você aguentou a mão? Mas quase me atrapalho. Toma cuidado. Isso é um troço perigoso. Lívia entrava com café e uma talhada de cuscuz. Desconfiou daquela conversa em voz baixa. Que segredo é esse? Não tem segredo. A gente estava falando do garoto. Rodolfo também é de parecer que você deve se mudar para junto de titio. Por causa do menino, fez Rodolfo. Deixa eu acabar de pagar o paquete, nega. Ganha uns cobres, a gente faz o negócio e agora já tá tão perto. Pegou a mulher pela cintura. Ela se sentou no seu colo. Tenho tanto medo. Rodolfo baixou a cabeça. A segunda vez foi um carregamento pequeno de meias francesas para senhoras e perfumes. Guma recebeu 100 mil réis. Tudo correra bem. Desta vez, F. Murá foram no saveiro e tiveram uma longa palestra com o cavaleiro do navio. Depois pagou uma grande quantia de dinheiro. Quando voltaram, F. Murá lhe disse fazendo uma cara séria. Você nunca me viu a bordo de navio nenhum, rapaz. Não precisa avisar. Tive sabendo umas coisas de você. Dizem que é um rapaz de coragem. Quanto ainda deve do seu saveiro? Pagando esses 100, fico devendo só 350. Com mais umas poucas viagens, você está com o saveiro livre. Depois vai nos ver. Depois vai nos deixar, aliás?
Deixar de trabalhar para o senhor? Acho que vou sim. Vai? Foi o que disse a seu Taufik. Entrava nisso, mas podia sair na hora que quisesse. Entrei só para pagar meu barco. Ninguém lhe impede de sair. Não tenha medo que minha boca não se abra para contar nada. Não tenho medo disso. Sei que você é um rapaz direito, mas acho que se você ficasse com a gente, podia ganhar muito, muito dinheiro. Botou a mão no ombro de Guma. Acha o serviço muito perigoso? Tenho mulher e filho. Amanhã a polícia dá em cima. Se lembrava das palavras de Rodolfo. Ao senhor não vai acontecer nada. O senhor é podre de rico. A coisa cai é em cima de mim. F. Morato baixou mais a voz. Você pensa que ninguém sabe que eu contrabandeio? Na polícia tem gente comprada. Vai ser difícil arranjar um rapaz como você. Continuaram a viagem em silêncio. Quando estavam chegando, F. Murat ainda o aconselhou. Se você quiser continuar, vai ganhar muito dinheiro. Vou matutar. Se decidir. Taufik lhe avisou que daí a um mês chegava um carregamento grande. Talvez ele ganhasse uns 200 mil réis ou mais. No outro dia foi levar os 100 mil réis ao Dr. Rodrigo. Ganhara naquela viagem, dissera. Caíra no jogo, em Cachoeira, uma roletazinha. Foram apostar uns 5 mil réis. Acabaram ganhando 120. E como já acabara de pagar a parte de João Caçula, vinha pagar do doutor. Rodrigo, a princípio, não quis receber. Disse que Guma podia estar precisando, mas Guma insistiu. Quanto antes pagasse o saveiro, melhor. Saiu dali para acertar uma viagem para Santo Amaro. Ia buscar um carregamento de cachaça. Vivia das viagens. O dinheiro do contrabando era para pagar o saveiro. Depois de tudo pago, podia demorar mais um pouco do negócio até ganhar uns 500 mil réis. Então poderia satisfazer o desejo de Lívia. Iria para a cidade, abriria o armazém com os tios dela. Até talvez nem precisasse vender o paquete voador. Podia entregá-lo de sociedade a Mestre Manuel ou a Maneca Mãozinha. Qualquer um deles gostaria de ficar com 2 saveiros. Maneca Mãozinha, aliás, possuía era uma canoa. Ficaria bem contente se pudesse tomar conta do paquete voador. Ganharia muito mais dinheiro. E Guma não precisava se afastar completamente do cais. Poderia vir de vez em quando, dar suas viagens também. Continuaria a ser o marítimo, a ter interesse no mar, a navegar. Satisfaria Lívia e ficaria satisfeito também. Não se mudaria por completo. Aquilo aqui era um bom plano, mas para realizá-lo tinha que demorar mais tempo no negócio de contrabando para fazer o dinheiro necessário para entrar como sócio do tio o suficiente. Era um negócio rendoso aquele. Pena que tivesse o perigo de acabar de repente e eles todos baterem com os costados na cadeia. Se tudo fosse descoberto, iria ser um escândalo horrível. F. Murat tinha 10 mil contos, as suas contas eram largas, nada lhe aconteceria, mas a Guma, que mal tinha um saveiro. Ele não tinha medo. Se pensava nos perigos, o contrabando era por Lívia e pelo filho. Via o filho brincando junto à bacia da água. Brincava de saveiro. De água, né? Brincava de saveiro. Gostava das coisas do mar. Era bem um filho do cais. Quando ele crescer, guiará também um paquete voador. Andará nessas águas. Dirá que seu pai foi um dos melhores mestres de saveiro que até hoje apareceram nesse cais. E mesmo quando se mudou para a cidade, não vendeu seu saveiro. De quando em vez, vinha viajar também. Uma passa a mão com carinho no casco do paquete voador. Foi olhar o porão. Viu o corte de seda. Tinha se esquecido completamente daquilo. Na véspera, F. Murat dera aquele corte de seda para você dar à sua esposa. Com a pressa de ir para casa, ele se esquecera da seda. Lívia havia de ficar contente. Ela tinha raros vestidos e vestidos pobres. Agora ficaria com um vestido bom, vestido de senhora chique. Aprontou o saveiro e se dirigiu para casa. Sairia depois do almoço. Lívia o esperava na janela com o filho ao lado. Ele foi logo mostrar na seda. Tinha me esquecido no saveiro. Que é isso? Veja. Entrou. Ela saiu da janela, botou o filho no chão, examinou a seda. Mas isso é seda, cara. E tinha uma interrogação nos olhos. Ganhei numa quermesse em Cachoeira. Tu tá mentindo. Por que tu não me diz? Dizer o quê? Ganhei na quermesse, sim. Ela dobrou a seda, ficou em silêncio um minuto, de repente falou. Para que tu deixa eu vá saber pela boca dos outros? Mas o quê? É pior. Tu tá, gira. Tu pensa que eu já não soube? Coisa ruim é a gente sabe logo. Tu tá metido em contrabando, não é? Foi Rodolfo que contou a você? Faz tempo que não põe os olhos nele, mas todo mundo no cais sabe que você está no lugar de Xavier. É mentira! Mas era impossível negar. Era melhor contar tudo. Tu não vê que a gente não tinha outro jeito de se desenterrar? João Caçula já estava querendo vender o paquete voador, a gente ficava na mão. Eu tinha que me alugar como canoeiro, nunca quis sair do cais como tu quer. Lívia ouvia em silêncio. O garoto veio correndo lá de dentro, se agarrou nas saias dela. Guma continuou. Tu vê, só fiz 3 viagens para eles, já paguei quase todo o saveiro. Com mais um mês, tenho dinheiro para a gente se estabelecer com seu tio. Arrancou com esforço. Se estou metido nisso é por causa de você e do menino. Eu tenho medo, Guma, não é um dinheiro bem ganho. Um dia isso vira, a gente fica na casa do sem jeito. Eu já tinha tanto medo quanto mais agora, mas dura pouco. Ninguém descobre, quem vai descobrir? Mesmo você pensa que a polícia não sabe, pois está farta de saber e de comer o dinheiro de seu Murat. É capaz de só ter uns 2
que sabe, um dia muda, vem o sério de que verdade acaba tudo. Nesse tempo não tô mais, não duro mais que uns 3 ou 4 meses. Se chegar a isso, é o tempo de fazer um dinheirinho. Mesmo agora não tem mais remédio, fez ela com desalento. Mas tu promete que larga logo que possa? Que vai comigo para a cidade alta? Te garanto. Então ela desdobrou o embrulho da seda. Era uma fazenda bonita. Experimentou em cima do corpo. Sorriu. Só faço quando você largar esse negócio. Não demora. E Guma começou a contar as peripécias da passagem de contrabando. O novo trabalho não deu a Guma que tal que prometera. Não viera a quantidade que eles estavam esperando, o sujeito do navio explicava naquela língua desconhecida para Guma, numa conversa interminável. Guma só recebeu 150 mil réis. Taufik noticiou que esperava outra carga ainda essa semana, mas foi quando rebentou a greve dos estivadores. Os mestres de Saveiro e grande parte dos canoeiros fizeram causa comum com os homens da estiva. Os estivadores venceram, as tabelas para transporte de Saveiro e canoa também aumentaram, mas houve perseguições e um estivador do nome Armando teve de fugir e foi no Saveiro de Guma que saía naquela noite já levando carga para a nova tabela, pela nova tabela. E na noite estrelada, o estivador lhe contou muita coisa. Para Guma não era de noite, era madrugada que surgia. Dr. Rodrigo prestou grande assistência aos estivadores. Depois de tudo acabado, fez um poema que terminava dizendo que o milagre que Dona Dulce tanto esperava tinha começado a se realizar. Ela concordou, sorrindo. Estava cada vez mais curva, alteou o peito ao ouvir o poema. E sorria feliz. Aprenderam uma nova palavra para dizer nas casas pobres do cais. Agora podiam nos chamar de boa e de amiga. Ela sabia como lhes agradecer. Novamente tinha fé. Apenas agora era diferente. No céu de Santa Amaro, a estrela de Besouro tinha desaparecido. Estava com os estivadores. Guma fez várias outras viagens para Taufik, pagou o Saveiro e tomou amizade ao árabe, muito gentil sempre. Haddad, que era que continuava calado, o cachecol desfiado em volta do pescoço. Murá aparecia raras vezes só quando tinha algo de mais importante a tratar com homens de bordo. Agora Guma tinha 250 mil réis em casa e estava livre de dívidas. Lívia já falava do dia em que se mudariam para a cidade alta como de coisa muito próxima. Quando ele tivesse ganho um reconto de réis, podia entrar para a quitanda do tio dela. E descansaria o velho que já não dava para o trabalho. O Saveiro ficaria com uma neca mãozinha que pagaria todo mês uma certa quantidade ao velho. Uma certa quantia ao velho, aliás. Lívia quase não tinha mais medo, esperava mais serena, sua agonia diminuíra de muito. Tudo estava correndo bem nos últimos tempos. Até as tabelas tinham subido, a vida do cais voltava ao normal, tinham conseguido atravessar a crise. E gostava de ir ao Saveiro nas noites em que o filho ia passear na casa dos tios dela. Ficava estirado ao lado de Guma, ouvindo as canções do cais, vendo a lua amarela, as estrelas inúmeras, sentindo a presença de Iemanjá, que estirava os cabelos na água. Pensava que o mar é amigo e é doce amigo. E sentia pena de Guma, que ia deixar o cais, ia largar seu destino, mas não venderia o Saveiro uma vez por outra. Quando o mar estivesse assim calmo, veriam de vir passear sobre as águas, olhar as estrelas e a lua do mar, ouvir essas canções tristes do cais. Amariam então mais uma vez a bordo do Saveiro. As ondas banhariam os corpos, o amor seria indo melhor, as carnes teriam gosto de água salgada, os ouvidos ouviriam o murmurar do vento, o gemer dos negros nas violas e harmônicas, a voz de Jeremias cantando no Forte Velho. Só não ouviriam a voz de Rufino, porque eles se mataram por uma mulata traidora. Olhariam os tubarões atravessando a água, achariam belos os cabelos de Iemanjá, a dona dos mares e dos saveiros. Teriam saudades de tudo. Guma passaria a mão no casco fiel do parquete voador. Se recordariam do valente, mas a lembrança do filho crescendo nas ruas da cidade, crescendo para um destino melhor, consolaria os corações do sacrifício feito. Mas assim mesmo teriam saudades, teriam imensas saudades, como se tem saudades de um ente amado, porque ninguém pode nascer ou morar no mar sem o amar como amante ou amigo. Pode-se amar o oceano com amargura, pode esse amor ser medo ou ódio, mas é o amor que não se pode trair, que nunca se abandona, porque o mar é amigo, é doce amigo, e talvez seja o próprio mar a terra de Aiocá, que é a pátria dos marítimos. Terras de Aiocá. Rosa Palmeirão não traz mais navalha na saia, nem punhal no peito. O recado de Guma alcançou em terras do norte, numa pensão de última ordem, onde não pagava, porque o proprietário a temia. Quando Marujo a encontrou, ele disse: Guma mandou dizer que teu neto já nasceu. Ela tirou fora a navalha da saia, o punhal do peito. Antes, porém, se utilizou deles mais uma vez para arranjar a passagem de volta. Lívia recebeu como a uma amiga que não via há muito tempo. Essa casa é sua. Rosa baixou a cabeça, se apertou muito contra a criança que a princípio fugira dela, depois tentou sorrir. Guma foi um bicho de sorte. O garoto perguntou se ela era mulher de Francisco, já que era sua avó. Ela pode então chorar. Já não tinha navalha na saia, o punhal no peito. Vestiu roupa sem espalhar fato. Sentava na porta da casa com o menino no colo. Havia noites em que ouvia cantarem no cais o seu ABC e o escutava enleada como se fosse o ABC de outra pessoa. Só o mar dá esses presentes a seus filhos. Pela primeira vez, Guma ia pegar um temporal na passagem de contrabando, mas viu que Lívia não estava preocupada. Ela andava calma, tudo estava tão próximo de acabar, e Sal satisfeito. Taufik esperava no Saveiro e desta vez, além de Haddad, havia um outro árabe jovem. Era Antônio, o filho de F. Murá, estudante literato que tivera curiosidade de ver como se passava um contrabando.
As nuvens se acumulavam no céu, o vento soprava furioso. O navio ao largo era vagamente enxergado de bordo do Saveiro. Taufik disse: Acha que vai haver temporal? Dos brabos. O árabe virou-se para o filho de F. Murá. É melhor o senhor ir para casa, seu Antônio. Deixe isso, assim é até mais gostoso, fica completo. Voltou-se para Guma. Acho que vai haver perigo, mestre? Há sempre perigo, então melhor. O saveiro saiu, porém ainda não havia chegado no quebra-mar quando a chuva caiu. Assim mesmo, Guma conseguiu arriar as velas e esperar que do navio desse sinal. Se aproximaram com dificuldade à força do remo. Taufik estava nervoso. Haddad apertava o cachecol contra o pescoço. Antônio assoviava, bancando, uma despreocupação que na verdade não sentia. O saveiro encostou no navio, os fardos de seda começaram a aparecer, mas o trabalho se fazia difícil porque as ondas eram muitas, a chuva caía com violência e o saveiro subia e descia, se afastava de junto do navio. Afinal, concluíram o serviço. Guma manobrou, atravessaram o quebra-mar, rumaram para o poço de Santo Antônio. Mas o vento furioso os puxava. Não havia uma embarcação no mar, apenas uma canoa que atracara mesmo no forte velho, sem coragem de continuar a viagem. O vento desviava o paquete voador da sua rota. O saveiro ia muito carregado. As manobras se faziam difíceis. Guma ia agarrado ao leme, as ondas varriam o barco. Haddad murmurou: as sedas vão chegar inutilizadas. Procurou umas tábuas com que cobriu o porão. Não via tempestade, não via a morte, só enxergava a seda se molhando. Guma o olhou com admiração. Taufik ia nervoso. Temia pelo filho do patrão. Este estava pálido e se chegara para o mastro. Certa hora perguntou a Guma: acha que a gente morre? Às vezes a gente escapa. Tudo é sorte. Continuaram em silêncio. Iam na rota certa, mas muito para o largo, muito para um mar que não era dos saveiros. Guma viajava para o mar dos grandes navios, era como se realizasse o seu sonho de viajar para terras distantes, como Chico Tristeza. Viam o farol da barra iluminando como uma salvação, mas estavam indo para muito para o largo, para o mar desconhecido, aquele mar oceano das histórias das grandes aventuras que contam no cais, bem de frente ao porto de Santo Antônio, mas estão muito ao largo. Uma manobra para embicar para o porto, pouco adianta os arrecifes cobertos de água, manobra com felicidade, mas as águas se levantam em ondas colossais, atiram o saveiro para os arrecifes. Estava carregado demais, virou como se fosse um brinquedo na mão do mar. Os tubarões vieram de alguma parte, eles estão sempre próximos dos naufrágios. Guma viu Taufik se debatendo, pegou o árabe pelo braço e jogou nas suas costas, e nadou para o cais. Uma luz fraca brilhava no porto de Santo Antônio, mas veio uma réstia de luz do farol da barra e iluminou o caminho para Guma. Olhando para trás, ele viu os tubarões em torno do saveiro, e os braços se agitando. Depois Taufik na praia e mal se levantava, ouviu a voz de F. Murá. E meu filho, meu Antônio, ele foi com vocês, não foi? Vá salvar ele, vá, lhe dou tudo o que quiser. Guma mal se aguentava em pé. Murá suplicava de mãos postas. Você também tem um filho, vá pelo amor de seu filho. Guma se recordou de Godofredo no dia do Canavieiras. Todos que têm um filho suplicam assim. Ele também tem um filho e se atira novamente na água. É com dificuldade que nada. Já vinha cansado da travessia difícil sob o temporal. Depois nadara com Taufik sobre as costas, nadara contra as águas e contra o vento. Agora as forças lhe faltam a cada momento, mas continua. E chega a tempo de ver Antônio ainda seguro no casco do saveiro que está virado parecendo o corpo de uma baleia. Pega o rapaz pelos cabelos e recomeça a travessia. O mar o impede. Os tubarões que já devoraram Haddad vêm no seu rastro. Guma traz a faca na boca. Antônio seguro pelos cabelos. Na sua frente, vê Lívia. Lívia quase tranquila. Lívia esperando que tudo mude para melhor. Lívia que tem um filho dele. Lívia a mulher mais bonita do cais. E os tubarões vêm atrás. Se aproximam, ele esgota as forças. Mesmo Lívia, ele não vê mais. Sabe apenas que tem que nadar, porque leva um filho pelos cabelos. Filho de F. Murá. Ou seu filho. Ele não distingue mais. Lívia vai na sua frente. As águas do mar são fortes. O vento assovia. Mas ele nada. Ele corta as ondas. Leva um filho. Será seu filho? Perto da areia suja do porto de Santo Antônio, ele não aguenta mais. Solta o rapaz. Porém já estão de tal maneira próximos que a água leva Antônio para os braços de F. Murá, que exclama, meu filho, e diz, um médico depressa. Guma quer ir também, mas a rabanada do tubarão o obriga a voltar-se, a faca na mão, e luta ainda fere um, o sangue se espalha na água revolta. Os tubarões o levam para junto do casco emborcado do paquete voador. Algum tempo depois a tempestade serenou. A lua apareceu e Iemanjá estendeu seus cabelos sobre o lugar onde Guma desaparecera e o levou para as viagens misteriosas das terras misteriosas de Ayoká, para onde vão os valentes, os mais valentes do cais. O vento havia jogado o paquete voador na areia do porto. Último capítulo, Mar Morto. O mar é doce amigo. Foi aqui que o corpo de Guma desapareceu. Mestre Manuel para o saveiro baixa as velas. No viajante sem porto estão Dr. Rodrigo, Manuel, o velho Francisco, Maneca Mãozinha, Maria Clara e Lívia sem lágrimas. Pela manhã eles vieram.
virara o paquete voador. Havia um rombo no casco, mas era pequeno. Um carpina consertou em poucas horas. Mestre Manuel levou o Saveiro até o cais. Foi buscar Lívia em casa após o almoço. Rosa Palmeirão e a tia de Lívia ficaram com o menino. Maneca Mãozinho veio com eles. Foi bem ali que o corpo de Guma desapareceu. Agora as águas são calmas e azuis. Ontem eram tempestuosas e verdes, mas para os olhos de Lívia as águas estão paradas e são cor de chumbo. É como se o mar tivesse morrido junto com Guma. Estão silenciosas. O velho Francisco acende a vela, deixa cair uns pingos de cera em cima do pires, prende a ele a vela e a coloca com cuidado no mar. Todos os olhos estão fitos nela. Dr. Rodrigo não crê que uma vela possa localizar um corpo de afogado, mas não diz nada. Lentamente a vela se afasta, vai devagar nas ondas. Sobe e desce, parece uma minúscula embarcação mal assombrada. Os olhos estão fitos nela, as bocas não falam. Dr. Rodrigo revê Guma trazendo a traíra ferida no saveiro, salvando canavieiras, salvando gente nos temporais, passando contrabando para pagar as dívidas. Já o velho Francisco vê o sobrinho em cima do seu barco cortando as águas. Manuel enxerga a figura de Guma no farol das estrelas, conversando com sua voz descansada, botando para trás a cabeleira morena e comprida. Maria Clara pensa nele correndo aposta ao som da sua voz. Maneca Mãozinha se recorda das brigas que tiveram, foram bons amigos apesar disso. Só Lívia não vê Guma, só ela não o enxerga, não recorda. Só ela espera encontrá-lo ainda. A vela anda ao redor das águas, águas plúmbeas para Lívia, águas de um mar morto, águas sem ondas, águas sem vida. A vela para, o velho Francisco diz baixo: está ali! Todos olham. Mestre Manuel tira a camisa e se joga na água. Maneca Mãozinha também. Mergulham ambos, voltam à tona, tornam a mergulhar. Mas a vela se afasta, continua a busca. Os nadadores voltam ao salveiro. Amanhã o velho Francisco mandará tatuar no seu braço o nome de Guma. Os nomes de 5 saveiros já estão no seu braço. E também o de um irmão, o do pai de Guma. Agora virá o do sobrinho. O único nome que nunca tatuará no seu braço será o do seu irmão Leôncio, o homem que não tem um porto na terra. Talvez ainda mande escrever nesse seu braço esquerdo o nome do filho de Guma, do novo Frederico. Serão então 2 com esse nome, avô e neto. Mas Lívia com certeza irá levá-lo do cais, irá para a cidade alta morar com os tios. Assim o nome do filho de Guma não figurará no braço esquerdo de Francisco ao lado de tantos outros. A vela se adianta lentamente. Essa ainda não ficou mal de todo, pensa Dr. Rodrigo. Essa ainda tem tios. Viverá com eles e os ajudará na quitanda. Outras são mais infelizes, só tem a prostituição. Lívia merecia outro destino. Muito amava ao marido, fugira de um casamento melhor por amor dele. Agora tinha um filho, um saveiro inútil. Procurava o amor do marido com uma vela, a luz do sol, a alveja, o mar. A vela parece não querer parar mais. Mestre Manuel olha Guma, era um bom mestre de saveiro, o único no cais capaz de vencer Manuel numa corrida. Murmura entre os dentes para Maria Clara. Era um menino bom, decidido de verdade. Todos ouvem, era um menino bom, morreu muito moço. O único capaz de vencer Mestre Manuel numa corrida. Maria Clara lembra. Uma vez ele venceu você, mas a primeira vez apanhou. A gente estava empatado. Lívia olha as águas, tem os olhos secos de lágrimas. Chorou muito na primeira hora, logo que soube, mas as suas lágrimas secaram. Ela não pensa em nada, não vê nada, não ouve nada. Nada ouve. É como se estivessem falando muito longe dela, num assunto de muito pouco interesse. Olha a vela que passei entre as ondas, está como tonta, mal recorda o que aconteceu. Quer é ver Guma pela última vez, ver o seu corpo, olhar para os seus olhos, beijar os seus lábios. Não importa que às essas horas ele já esteja inchado, já esteja desconforme, ou ciris dentro do corpo comendo a sua carne. Não importa, é seu marido, é seu homem. E de súbito lhe volta a consciência de tudo o que aconteceu. Ah, aconteceu. Nunca mais amarão no madeirame do paquete voador. Não verá mais pitando o cachimbo conversando com sua voz pausada. Apenas ficará a sua história entre as muitas que o velho Francisco sabe, nada restará dele, nem seu filho, porque este irá para outro destino. Subirá para a cidade alta, esquecerá o cais, os saveiros, o mar, o oceano que o pai tanto amou. Nada restará de Guma. Somente uma história que o velho Francisco legará aos homens do cais quando for com Janaína. A vela para. Maneca Mãozinha se atirou na água. Nadou, mergulhou, nada encontrou. No entanto, a vela continuava parada. A cabeça de Maneca apareceu a flor d'água. Não encontrou nada. Mestre Manuel mergulhou também. Novamente nada encontrou. Maneca Mãozinha subiu para o saveiro. A vela estava parada, não saía do lugar. Manuel nadava, mergulhava, procurava no fundo das águas, não encontrava o corpo de Guma, desaparecera por completo. O velho Francisco disse com convicção: está aí com certeza. Agora mergulhavam Maneca e Manuel, e como nada achassem, nadaram em torno. O velho Francisco despiu a camisa e se jogou na água, ele tinha certeza. Mas também ele nada encontrou. Com as ondas que faziam na água, a vela voltou a andar. Os nadadores subiram, o velho Francisco não desanimava. Ele esteve aqui, mas saiu. Lívia baixou os braços. Sabia que tinha que encontrar o corpo de Guma. Era tudo o que sabia. Tinha que vê-lo pela última vez que se despedir dele. Depois então irá embora, voltará às costas, ao cais e ao mar para sempre. A vela se afasta para longe. O saveiro a acompanha. Dr. Rodrigues está ficando impaciente com a corrida da vela. Ele não acredita. Ele ri daquilo, mas a confiança dos homens é tamanha que ele termina por seguir com atenção a vela. E é ele quem quase grita: parou! Lá está! Aponta Francisco. Novos mergulhos inúteis. Também a vela não demora, continua sua caminhada. E eles seguem e o saveiro vai muito lentamente.
Nunca mais amarão estendidos no madeirame do paquete voador. Nunca mais ouvirão juntos essas canções do mar. É preciso encontrar o corpo de Guma para que pela última vez viajem juntos no saveiro. Ele morreu salvando dois. Teve a morte mais heróica do cais, a morte dos filhos prediletos de Iemanjá. Deixou fama bonito, foi um mestre de saveiro como poucos. Mas Lívia não quer se recordar. Seus olhos fitam a vela que anda, que busca inutilmente. O filho em casa chamará por ela e pelo pai. Rosa Palmeirão terá os olhos úmidos de lágrimas. Ela amava Guma como um filho. Lívia deixa cair a cabeça sob o braço. Dr. Rodrigo estende a mão sobre ela e o silêncio reina de novo. Mestre Manuel acende o cachimbo. Maria Clara abraça Lívia e procura consolar. É o destino da gente. Mas Maria Clara nasceu no mar, viveu sempre ali. Para ela, aquilo é uma lei fatal. Um dia o homem fica no mar, morre com o saveiro que vira. E a mulher procura seu corpo e espera que o filho cresça para vê-lo morrer também. Lívia, porém, não nasceu no cais. Ela veio da cidade e veio de outro destino. A estrada larga do mar não era sua estrada. Ela tomou por amor, por isso não se conforma. Ela não aceita essa lei como uma fatalidade, como aceita Maria Clara. Ela lutou, ela ia vencer, tudo estava tão próximo. Os soluços rompem do peito de Lívia. O velho Francisco baixa a cabeça. Maria Clara estende uma mão para Manuel e parece querer protegê-lo, como se a morte o rondasse. As águas do mar são calmas para Lívia, elas são águas mortas. Mais uma vez a vela para. A tarde descambou, o sol desaparece. Manuel mergulha Maneca Mãozinha e o velho Francisco sai com a roupa colada ao corpo. A tarde cai e Maneca Mãozinha diz: talvez ele volte à noite. Eles sempre voltam à noite. Volta com certeza, confirmou o velho Francisco. Dr. Rodrigo aplica uma injeção em Lívia. Ela volta como morta também. No cais, canta aquela velha moda. Ele se foi a afogar. Lívia abre os olhos. Vem do mistério da noite recém-chegada a voz triste da música. Meu senhor já se foi nas ondas verdes do mar. Lívia escuta. Ela já se foi nas ondas verdes do mar. Ele já se foi nas ondas verdes do mar, aliás. Maria Clara a ampara. O paquete voador, ancorado no cais, balouça mansamente. Mas o seu guia, aquele que o dirigia, já se foi nas ondas verdes do mar. A música cobre o cais, dobra os homens que saltam do saveiro. A noite chegou. A noite é para o amor. A mãe de Guma a espera. Chegou sem se anunciar. Conta a Lívia que só viu o filho há muitos anos. Ela está velha e trôpega, meio cega. Vivo aí quase de esmola. Uns conhecidos me ajudam. Não confessa que há arrumadeira numa casa de mulheres. O velho Francisco nota quanto ela envelheceu. Fazia 20 anos que ela estivera no porto uma vez em busca do filho. Quisera levar Guma, ele não deixara. Se ela o tivesse levado, talvez fosse melhor. Com certeza Lívia não choraria agora, uma criança não estaria tão cedo sem pai. Mas destino é coisa que não se muda. Mas o Palmeirão vem do quarto e diz que Lívia deve comer alguma coisa. A mãe de Guma pergunta: não acharam ele, não é? Não. Então eu volto amanhã de manhã. Não posso chegar tarde. E se vai, quase cega, tateia na escuridão. A lua ilumina seu caminho. Lívia aperta o filho de encontro ao peito e fica assim muito tempo. Os tios a olham, a tia chora baixinho. Rosa Palmeirão bota um jantar inútil. Pela quarta vez, Taufik, o árabe, passa pela casa de Lívia. Rosa Palmeirão atende. Ela já chegou, seu Taufik. O árabe entra para a sala. Ali convidara Guma para o negócio de contrabando. Ali o convidara para a morte. Lívia aparece. Taufik se levanta, não sabe o que dizer. Ela fica esperando. Era um homem direito. Fica calado. Ela tem os olhos perdidos, parece não ver nada, não ouvir nada. Ele continua. Me salvou a vida. Salvou a de Antônio também. Nem sei. Sente que ainda é mais difícil, porque aquela não é a sua língua. A senhora precisa de alguma coisa? De nada. Está aqui que seu Murá mandou. Diz que em qualquer tempo que a senhora precise dele, tem um amigo às ordens. Bota o dinheiro em cima da mesa. Segura o chapéu com as mãos. Não tem coragem de recomendar que ela não conte nada a ninguém sobre o negócio de contrabando. Vai recuando aos poucos para a porta. Boa noite. Sai correndo pela rua, tropeça num homem que vem. Tem um nó da garganta, uma vontade doida de chorar. Nas casas que ligaram os rádios para certa estação da Bahia, naquela hora do jantar, as pessoas ouviram o speaker dizer: do cais pede às senhoras que rezem um Padre Nosso para que seja encontrado o corpo de um marítimo que morreu afogado na noite passada. Uma jovem em certa mesa, era noiva de um piloto, sentiu um arrepio, levantou-se, foi para o seu quarto, rezou. Rodolfo chegou na hora em que iam sair. Soubera, fazia poucos minutos, dormir o dia inteiro. Se juntou ao grupo que ia para o saveiro. Desta vez saíram 2 saveiros. Maneca Mãozinha foi levando o paquete voador. Com ele foram Rodolfo e o velho Francisco. Os outros embarcaram no viajante sem porto. Rumaram para o porto de Santo Antônio. A vela está no mesmo lugar. Os saveiros ficam lado a lado. Na noite de 1000 estrelas, uma vela percorre o mar procurando um corpo. E os olhos de todos a seguem ansiosamente. Ela vai devagar, vai de um lado para o outro, não para. Arriaram as velas dos saveiros. A lua bate sobre eles, derrama sua luz suave. As noites no cais, quando são belas assim, são destinadas ao amor. Nessas noites, as mulheres que muito temeram pelos maridos, muito amor recebem. Quantas noites iguais a estas, ela, Lívia, tem a cabeça baixa e se recorda, não passou ao lado de Guma. A cabeça dele descansando no seu colo, a luz do cachimbo que ele pitava se confundindo com as luzes das 1000 estrelas. Quando ele chegava numa noite de temporal, numa noite de muita angústia, para ela, iam os 2 para o saveiro e se amavam sob
sob a chuva, ao clarão dos raios. Era um desejo misturado com medo, com uma angústia inexprimível. Era aquela certeza que ela tinha de um dia o perder no temporal. Era aquela certeza que fazia arrebatar do seu amor. Ele se iria afogar, ela tinha certeza. Por isso o amava todas as vezes como se fosse a última. Noites de tempestades, noites feitas para a morte, para eles eram noites de amor, noites em que os gemidos atravessavam o mar-oceano, eram gritos de desafio. Se amavam na tempestade. Nas noites negras de nuvens, noites despidas de estrelas, órfãs de luas, eles se encontravam e o amor tinha um gosto de separação, de fim. Nessas noites em que o vento domina, o nordeste ou o vento sul sopra com violência, abalando o coração das mulheres do cais. Nessas noites eles se despediam, como se nunca mais fossem se rever. Foi assim a primeira vez. Não eram casados ainda e, no entanto, se amaram como se ela fosse ficar viúva logo depois. Foi no rio Paraguaçu, junto ao lugar onde aparecia o cavalo encantado. Manuel mergulha. Maneca Mãozinha se joga do paquete voador. A velha está parada. Rodolfo está tirando o paletó. Ele vai se jogar também. E os três corpos cortam a água, que é esverdeada a essas horas da noite. Manuel é o primeiro a subir. Ele não voltou ainda. Se ele voltasse nessa noite, pensa Lívia, se amariam suavemente, que a noite está bela, crivada de estrelas, a lua derramando sua luz amarela. Nas noites assim, ele ficava em cima do barco pitando cachimbo. Ela se estendia no madeirame, ficavam ouvindo uma toada que vinha ninguém sabe de onde. De outro saveiro, talvez do Forte Velho, de uma canoa. Depois ela se encostava nele, repousava a cabeça no seu largo peito. Ouvia a história das últimas viagens, ouvia os seus projetos, um desejo tímido os ia envolvendo. Ficavam olhando o mar, achando que ele era um doce amigo. E a noite feita para o mar. Os corpos se uniam sem violência, não havia gritos, eram espaçados soluços. A música de um negro triste e saudoso, uma canção do mar se espalhava sobre eles. Era assim nas noites como essa. Mas ele não volta, ele anda pela última viagem que faz os marinheiros heróicos em busca das terras de Ayoká. Ele se foi a afogar, como diz a canção. O destino do povo do mar está todo escrito nas canções. Dr. Rodrigo fuma cigarro sobre cigarro. O cachimbo do velho Francisco está apagado. Ele pede fogo. Me empresta o fogo, doutor? No fundo do paquete voador, Mestre Manuel e Maneca Mãozinha molhados conversam com Rodolfo. Esse deixa o grupo, pula para o viajante sem porto. Vem ficar junto de Lívia, passa a mão no seu rosto. Sua mão está molhada do mar. Como vai ser agora, Lívia? Ela o fita sem entender. Ela não se convenceu totalmente de que tudo mudou. Você vai ficar com seus tios, não é? Olha aqui, mestre Manuel e Maneca, tão dispostos a arrendar seu saveiro, a comprar mesmo, se você vender a prazo. É melhor que você faça. Ela vira a cabeça, olha o paquete voador, um dos melhores e mais velozes saveiros do cais, poucos como ele. Com que orgulho Guma dizia isso? Ele amava seu saveiro, ele o comprara para o filho, morrera para poder conservá-lo. Agora ela ia vendê-lo, ia dar a outro homem por tudo que restava de Guma no mar. Era como se entregasse seu corpo, como se deixasse possuir por outro. Deixa eu pensar primeiro. Mas se lembra do que Rosa Palmeirão lhe disse essa tarde. Não se muda o destino de ninguém. Pergunta ao irmão. Manuel tem muita carga? Não tá dando vazante. Depois pergunte a ele se pode me arranjar alguma. Quem vai levar o saveiro? Eu? Você? Rodolfo não compreende. Quem a compreenderá mesmo? O velho Francisco compreende. E tem raiva de estar tão velho, de não poder ir mais no leme de um barco. Lívia olha o paquete voador e sente um grande amor por ele. Vendê-lo era como vender seu corpo. E eles eram coisas de Guma, ela não podia vendê-los. A vela parou adiante. Rodolfo mergulha, o velho Francisco vai atrás dele e quer fazer alguma coisa também. Dr. Rodrigo olha a Lívia, que não desfita os que nada. Ainda há muita coisa que Dr. Rodrigo não compreende. Mas vê aquela decisão de Lívia de não se prostituir, de se entregar ao trabalho no mar, faz parte também do milagre que Dona Dulce espera. Ele está se realizando. Foi dessa hora que ouviram o apito distante do navio. Manuel falou. Está pedindo socorro. A noite era bela e calma, no entanto. Ouvi os apitos, gritos de SOS de um navio perdido. Perdido como o corpo de Guma que os homens procuram no mar com a luz de uma vela. Um navio que não acerta com seu porto, que se desviou do seu roteiro. Os olhos se voltam para o lugar de onde parece vir o apito, aliás. É o apito aflito, um lamento triste, na noite de luar. Os que procuram o corpo sobem. A vela está andando de novo. Dr. Rodrigo morde o cigarro. Um rebocador passa ao longe, vai em socorro do navio. Rodolfo conversa com Mestre Manuel, que vai de espanto em espanto. Maria Clara está estirada num canto. Também para ela tudo é doloroso. Ela se recorda da noite em que Jacques morreu. Então chorar abraçada com Olívia era como se fossem duas irmãs. Quando chegaria o dia do seu homem. Quando procuraria o seu corpo nas águas de um mar morto. A luz do rebocador desaparece. Rodolfo volta para Lívia. Ele está perguntando se tu topa uma viagem para Itaparica amanhã. Ele tem muita carga para lá. Tá certo. Os saveiros balouçam sobre a água, quase sem ondas.
No meio da noite, a vela andou para longe. Os saveiros acompanharam. Se jogaram na água novamente Mestre Manuel, o velho Francisco e Rodolfo. Mané Camãozinho ficou pronto para saltar se achar seu corpo. E ficou pensando que Guma devia estar cheio de ciris, devia estar enorme, desfigurado. Passou a mão no rosto, afastando a visão. Aqui as ondas são mais altas. Ouvem pela última vez o apito do navio, mas agora ele apita de um modo diverso. Já notou o rebocador com certeza. Os homens sobem sem nada encontrar. Sem nada encontrar, aliás. A vela anda e gira em torno do barco. Lívia descansa a cabeça nas mãos. Um desejo de Guma, um desejo de sua carne, de sua voz, do seu gosto de mar, a domina. Está inteiramente possuída desse desejo, e então, só então, sente que nunca mais o terá, nunca mais as noites serão para o amor. O pranto corre intenso, e Maria Clara, que se encaminha para consolar, chora também pela certeza que um dia sofrerá assim. A vela rodopia, uma onda mais rápida derruba, o pires vira, afunda. O velho Francisco comenta, não adianta mais, ele não aparece mais. Quando a vela emborca, suspendem as velas dos saveiros. Lívia inclina o rosto. O vento que passa levanta seus cabelos. Misturou suas lágrimas com o mar. É irremediavelmente dele, porque nele está Guma. Para se sentir novamente com Guma, terá que vir ao mar. Ali o encontrará sempre para as noites de amor. Através das lágrimas, ela vê a água oleosa no mar. Rodolfo é todo ele um gesto de consolo. Dr. Rodrigo esfrega as mãos, tem vontade de que tudo aquilo acabe para que todos deixem de sofrer. Mas pensa que Lívia sofrerá também, sempre. Mastiga o cigarro. No mar encontrará Guma para as noites de amor. Em cima do saveiro recordará outras noites, suas lágrimas serão em desespero. Hora da noite. Lívia de braços fechados no peito, Lívia silenciosa. O frio entrava pelo seu corpo, mas a música vinha como um calor e uma alegria. O seu homem estava longe, morto no mar. Lívia de gelo, Lívia perfeita, de cabelos molhados, escorrendo no pescoço. Não veria o cadáver de Guma que os homens se cansaram de procurar, como uma vela no mar de óleo parado, fechado como o corpo de Lívia. Os outros rondavam na sua porta, rondavam seu corpo sem dono, seu corpo perfeito. Lívia, desejada por todos, fechou os braços sobre o peito. Nenhum soluço balançou seu colo moreno. Vinha a música quente do negro. É doce morrer no mar. Nenhum soluço, só o frio que a invade a visão do mar morto de óleo. Debaixo dele correria o corpo de Guma como um navio sem leme. Os peixes rodariam em torno. Iemanjá iria com ele e o cobriria com seus cabelos. Guma iria para outras terras como um marinheiro de um grande navio. Iria passear pelos recantos mais misteriosos do mar, acompanhado de Iemanjá. Seguiria sua rota marinheiro no mar procurando seu porto. Lívia olha o mar morto de águas de chumbo. Mar sem ondas, pesado, mar de óleo. Onde estão os navios, os marinheiros e os náufragos? Mar morto dos soluços, que dê às mulheres que não vêm chorar os maridos perdidos? Onde estão as crianças que morreram na noite do temporal? Onde está a vela do saveiro que o mar engoliu? E o corpo de Guma, que boiava com longos cabelos morenos na água que era azul? Na água plúmbea e pesada do mar morto de óleo corre como uma assombração à luz de uma vela à procura de um afogado. É o mar que morreu, é o mar que está morto, que virou óleo, ficou parado sem uma onda. Mar morto que não reflete as estrelas nas suas águas pesadas. Se a lua vier com a sua luz amarela, correrá por cima do mar morto e procurará com aquela vela o corpo de Guma, o de longos cabelos morenos, o que marchou pela estrada do mar para o caminho das terras do sem-fim, das costas de Aioká. Lívia olha da sua janela o mar. Lívia olha da sua janela o mar morto sem lua. Aponta a madrugada. Os homens que rondavam sua porta, o seu corpo sem dono, voltaram para suas casas. Agora tudo é mistério. A música acabou. Aos poucos as coisas se animam. O cenário se move e os homens se alegram. A madrugada rompe sobre o mar morto. Só Lívia tem um corpo frio e frio o coração. Para Lívia, a noite continua, a noite sem estrelas do mar morto. Estrela. Dona Lucy olha da escola. A noite ainda luta com a madrugada. Os saveiros saem. O filho de Lívia está em casa com os tios. Rosa Palmeirão botou a navalha na saia, o punhal no peito novamente. Parece um homem em cima do paquete voador, mas Lívia é bem mulher, frágil mulher. O viajante sem porto rompe as águas primeiro. Maria Clara canta uma canção do cais. Fala em amor e saudade. Mestre Manuel vai abrindo o caminho. Olha para trás para ver como Lívia se arranja. Rosa Palmeirão vai no leme. Lívia suspendeu as velas com suas mãos de mulher. Seus cabelos voam. Ela vai de pé. Alcança o viajante sem porto. Mestre Manuel deixa que ela passe na frente. Ele irá comboiando o paquete voador. Aves marinhas volteiam em torno ao saveiro, passam perto da cabeça de Lívia. Ela vai erecta e pensa que na outra viagem trará seu filho. O destino dele é o mar. A voz de Maria Clara fica suspensa de súbito, porque na madrugada que rompe um preto canto dominando o mar misterioso. Salve, estrela matutina! Estrela matutina! No cais, o velho Francisco balança a cabeça. Uma vez, quando fez o que nenhum mestre de saveiro faria, ele viu Iemanjá, a dona do mar. E não é ela quem vai agora de pé no paquete voador? Não é ela? Ela é sim. É Iemanjá quem vai ali. E o velho Francisco grita para os outros no cais. Vejam, vejam, é Janaína. Olharam e viram. Dona Dulce olhou também da janela da escola. Viu uma mulher
forte que lutava. A luta era seu milagre. Começava a se realizar. No cais, os marítimos viam Iemanjá, a dos 5 nomes. O velho Francisco gritava, era a segunda vez que ele a via. Assim contam na beira do cais. Rio de Janeiro, junho de 1936. Bom, é isso daí, pessoal. Esse foi o livro, então, né, do Jorge Amado, Mar Morto. Eu espero que vocês tenham apreciado essa minha leitura, né? Eu passei um bom tempo lendo esse livro, mas a verdade é que eu estava lendo outros livros em sequência também, por isso que eu demorei. É um livro, não é tão longo assim, um livro de 201 páginas, então é um livro, né, relativamente curto. Mas eu espero que vocês tenham apreciado essa leitura, tá bom? Eu pretendo trazer outras obras do Jorge Amado aqui para vocês. Meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. De coração, meu muito obrigado a todos vocês. E até a próxima. Falou!